do No SEDA Trial, e ele quis investigar exatamente qual seria o desfecho cognitivo que esses pacientes teriam a um longo prazo, na verdade em 3 meses, tanto do grupo não sedação quanto do grupo sedação. Antes de começar o paper propriamente dito, eu trouxe alguns artigos aí mais antigos, vou acabar sendo um pouco repetitivo, alguns trabalhos que o Felipe apresentou ontem, na revisão dele de ontem, mas só para a gente conseguir contextualizar um pouco do porquê de ir atrás da função cognitiva nos pacientes pós-internação. O primeiro trabalho que eu trouxe é um trabalho da doutora Ramona Hopkins, atualmente é uma médica-chefe da equipe de neurociência lá da Universidade de Utah, e ela é uma grande pesquisadora que tem um foco, uma linha de pesquisa bastante forte em pacientes de desfecho cognitivo de pacientes principalmente pós-ARDS, né? Esse é um trabalho dela de 99, em que ela analisou aí 55 pacientes depois de uma internação de uma cirurgia respiratória aguda grave, né? Então, como a gente pode ver nessa primeira tabela, aqui em cima, essa linha de cima com o branquinho ali que não está preenchido, seria a linha de normalidade. No eixo X seriam vários domínios, tanto cognitivos quanto funcionais, né? A linha de baixo mostra a linha dos pacientes, como eles decaem, né, logo depois da alta hospitalar, que seria essa linhazinha com o quadradinho preenchido. Os pacientes, principalmente da função cognitiva, têm uma queda expressiva logo depois da alta hospitalar. Eles tendem a recuperar um pouco, mas não chegam a recuperar por completo. A gente pode ver que, pelo menos após um ano, aí, 30% dos pacientes persistem com déficit cognitivo, 78% dos pacientes, quase 80% deles, tem algum domínio acometido, tanto de memória ou de atenção, concentração. O interessante é que, basicamente, 100% dos pacientes que, depois de uma internação com diagnóstico síndrome respiratória aguda grave, todos tiveram algum tipo de déficit cognitivo e algum problema aí na sua saúde, no seu estado de saúde que afetou a sua qualidade de vida. O segundo trabalho também da doutora Ramona Hopkins, que também estava envolvida nesse trabalho, acho que o Felipe já falou ontem, é o ACOS Trial, né, uma subanálise do FACT, que analisou aí basicamente 75 pacientes após a alta também, analisando esses desfechos neurocognitivos executivos. Apesar dos apesares, com todas as ressalvas desse trabalho, o importante dele é que, basicamente, grande parte dos pacientes tiveram realmente um déficit cognitivo depois da alta da UTI, principalmente na função executiva e na função neurocognitiva. Também trouxe esse trabalho, que é o Brain ICU, também é um trabalho que o Felipe apresentou ontem também. É um estudo observacional, efeitos em UTIs clínicas e cirúrgicas, publicado no New England em 2013. Analisou o quê? Esses pacientes nas UTIs clínicas e cirúrgicas que tinham um diagnóstico de uma insuficiência respiratória ou choque, eles eram internados, depois da internação eles eram avaliados posteriormente para avaliação cognitiva e executiva, em 3 e 12 meses após a alta, totalizando 821 pacientes para análise. Interessante perceber a incidência grande de delírio que esses pacientes fizeram durante a internação, quase 75% desses pacientes, e que em 3 meses a gente apresenta desfechos interessantes. Então, essa linha verde rachurada e o seu intervalo de confiança aí, a gente consegue perceber que essa seria a linha de normalidade. E a gente percebe que esses pacientes que passaram por essa internação com quadro respiratória ou choque, apresentam algum certo grau nesse gráfico de desfecho cognitivo abaixo da média. A princípio, em 3 meses, eles têm esse déficit mais pronunciado, ele não tem predisposição por idade, pega todas as idades, e tende a melhorar um pouco em 12 meses, mas como a gente percebe também não voltando para a linha de normalidade. Como a gente pode perceber, em 3 meses, então, 40% desses pacientes tinham um déficit compatível com um TCE moderado, que é importante, né, e 26% com Alzheimer moderado também. Aqui eles são bem concretos na conclusão. Então, que esses pacientes internados em UTI cirúrgicas ou clínicas, eles são de alto risco para ter um déficit cognitivo a longo prazo. E que a duração e a incidência de delírio está associada a essa piora tanto na função cognitiva quanto na função executiva em 3 e 12 meses. Aqui é só para mostrar de forma em tabela o que eu acabei de falar. A gente pode perceber que realmente o delírio, a duração do delírio tem uma significância estatística tanto nos desfechos cognitivos quanto executivos em 3 e 12 meses. Então, o que a gente tem até agora? Que esses pacientes que são submetidos a uma internação de uma doença aguda, eles realmente têm um déficit cognitivo a longo prazo. E que, provavelmente, essa construção que a gente pode fazer, que quanto maior a incidência de delírio, quanto maior a duração do delírio, talvez pior seja o desfecho cognitivo desses pacientes.
E uma construção que a gente já tem com alguns estudos paralelos e que talvez mais sedação gere mais delírio, que gere mais tempo de delírio, que gere mais desfechos cognitivos piores a longo prazo. E a partir disso que foi talvez moldado um pouco dessa subanálise do NoSEDA. Não tinha como eu não falar do NoSEDA também, para a gente poder lembrar como é que era o trabalho. Eu não vou me estender muito, esse trabalho já foi falado tanto pelo Pedro Residente quanto pelo Pedro Mendes, também na aula dele já na analgesia em pacientes na UTI. E só refrescar para a gente poder lembrar como é que era o trabalho também do New England. Ele foi baseado, a princípio, no estudo fase 2 do Dr. Thomas Strong, publicado em 2010, que era uma UTI que ele tem na Dinamarca, que eles já são acostumados a não sedar os pacientes. E naquele trabalho piloto dele, conseguiu achar um desfecho em mortalidade com os pacientes que tinham um protocolo de não sedação versus um protocolo de sedação. Talvez esse tenha sido aí o impulso para conseguir desenhar o NoSEDA, que foi um trabalho randomizado, multicêntrico, em 8 UTIs da Dinamarca, Suécia e Noruega. 700 pacientes foram analisados, com os critérios de inclusão aí, pelo menos 24 horas de intubação, com previsão de ficar intubados mais 24 horas, com desfecho em mortalidade em 90 dias. Aqui só vou ressaltar como que era o protocolo, era bem, acho que um pouco diferente do que a gente faz na nossa prática. O protocolo sem sedação, os pacientes não recebiam nenhum tipo de sedação contínua a princípio, qualquer evidência de dor ou desconforto, eles recebiam morfina em bolos. Se esse paciente evoluísse com delírio, a princípio medidas não farmacológicas eles faziam para conter esse delírio, eles disponibilizavam um membro da equipe para ficar do lado do paciente, conversando com ele, para ver se eles conseguiam acertar e entender o motivo do delírio. Se refratário, haloperidol. Se permanecesse refratário, era infundido infusão contínua de propofol, e depois, no outro dia, eles desmamavam. No protocolo de sedação leve, então, não se fazia, nessa UTI, infusão de opioide contínuo, era só feita infusão de opioide em forma de bolos. Pela mesma coisa, analgesia, se o paciente tivesse dor ou desconforto, as primeiras 48 horas, era feito o propofol com alvo de RAS -2, após 48 horas midazolam e um protocolo de despertar diário bem rígido que eles faziam nos pacientes. Tanto a contenção mecânica não era permitida e a mobilização precoce era bem encorajada nesses pacientes também. Como a gente já sabe, o NoSEDA não teve um desfecho em mortalidade, então não teve diferença em 90 dias desses pacientes com protocolo de não sedação versus pacientes com protocolo de sedação, mas ele trouxe algumas informações interessantes. Por exemplo, a gente percebeu uma maior incidência de eventos tromboembólicos no grupo sedação, talvez pacientes um pouco mais não mobilizaram tanto, ficaram mais acamados no leito. E os dias livres de delírio na UTI foram maior no grupo não sedação, ficaram mais dias livres de delírio, 3 versus 1. Tem algumas críticas, não teve uma grande diferenciação entre o RAS, entre os grupos dos pacientes, principalmente depois do terceiro dia, não teve grande diferenciação. E, claro, é uma UTI em que eles têm uma enfermeira por leito, eles são acostumados com esse tipo de tratamento. E talvez por isso, nos desfechos que a gente consegue ver os eventos adversos, eles foram incidentes, por volta de 10% dos pacientes do grupo não sedação tiveram uma extubação acidental com necessidade de reintubação. Além disso, quase 15% dos pacientes perderam algum dispositivo durante a internação. Isso, relembrando de novo, acho que eu quero ser bem enfático, que realmente uma enfermeira por leito, o cuidado todo em cima do paciente, talvez esse desfecho não tenha sido desse jeito, nessa magnitude tão pequena, se fosse feito em algum outro serviço. Bom, agora vamos para o trial propriamente dito, então. Como eu disse, publicado no Critical Care em 2010, também pelo Thomas Strong, para a subanálise do NoSEDA, e vamos ver como é que ele foi desenhado. Primeira pergunta, né? Então, na verdade, ele queria responder essa pergunta, seria qual o efeito de um protocolo de não sedação teria sobre o desfecho cognitivo de pacientes após 3 meses de internação? O desenho era uma subanálise do estudo NoSEDA, como eu disse já. A amostra de pacientes foi coletada de um centro único que participou da randomização para o NoSEDA. Essa UTI que participou dessa randomização é uma da cidade de Kolding, na Dinamarca, que tinha 11 leitos de UTI e 3 leitos de cuidados secundários. Como é que era o desenho, então? Após a inclusão, os pacientes eram vistos diariamente, várias vezes ao dia, quanto à sedação pelo RAS, quanto ao delírio pelo CAN-ICU, e se ele estivesse no protocolo de sedação, além dessas 3 vezes, ele era visto antes, durante e após o protocolo de despertar diário. O delírio é classificado em hipoativo, caso um RAS entre 0 a -3, hiperativo com RAS +1 ou misto. Aqui só para a gente lembrar o CAN-ICU, acho que assim, já está cansado de saber, só para lembrar os domínios que o CAN-ICU ele engloba, né? Então o paciente tem que ter um curso flutuante do nível de consciência, tem que ter uma inatenção, tem que ter uma alteração do nível de consciência e uma desorganização do pensamento, que fazem parte dos domínios do CAN-ICU. Bom, após 3 meses, então, da alta hospitalar, os sobreviventes, né, desse centro,
eles eram convidados a participar do estudo, através de uma consulta no hospital, que durava mais ou menos 1 hora a consulta. Se ele não conseguisse vir, eles iam até o domicílio para fazer essa consulta no domicílio. Um neuropsicologista, ele fazia os testes e ele era cegado para randomização. Eles realizavam uma bateria de exames, tanto com domínios cognitivos quanto com domínios funcionais, e ele analisava de forma retrospectiva se o paciente tinha ou não déficit prévio, ou seja, depois de uma primeira consulta, ele percebia se o paciente realmente tinha ou não déficit prévio à internação. Aqui é só para mostrar os testes, a bateria de exames neuropsicológicos que eles faziam nos pacientes. Então, você vê que são vários domínios, né? Domínios mentais, executivos, verbais, de memória, de visão espacial, de construção, de linguagem. Então, são vários domínios que eles avaliavam nessa consulta que ele fazia nesses pacientes depois de 3 meses. Então, quais foram os desfechos? O desfecho primário, ele queria analisar o número de pacientes em cada grupo com déficit cognitivo leve, moderado ou severo. O que ele considerava um déficit leve ou moderado? Um paciente que em 2 desses testes tinha um desvio padrão 1,5 abaixo da média, ou um teste com desvio padrão 2 abaixo da média. O que ele considerava como um déficit cognitivo severo? Em pacientes com 3 desses testes, 3 desses domínios com desvio padrão 1,5 abaixo da média, ou 2 desses testes com desvio padrão 2 abaixo da média. Desfechos secundários são vários, na verdade. Então, ele avaliou a função cognitiva através de cada domínio separadamente, para ver se algum domínio tinha alguma relação com protocolo de sedação ou não sedação, e pelo subtipo do delírio. Então, se o subtipo do delírio teria alguma influência no desfecho cognitivo a longo prazo. A análise estatística, eles foram tão sucintos que eu acabei copiando do trial propriamente dito. Então, eles fizeram pela intenção de tratar. As variáveis foram analisadas por uma estatística descritiva. As médias, os dados eram apresentados em formas de média e desvio padrão. Se a distribuição fosse um pouco não homogênea, uma distribuição não homogênea, realmente, era demonstrada em forma de mediana e interquartis. Teste de Fisher, Pearson, Wilcox test, teste de Student era feito de acordo com a necessidade e um P005 foi considerado significativo. Eu quero chamar a atenção é que esse estudo ele não foi desenhado para ter poder, na verdade, para responder uma pergunta propriamente dita, né? Então, acho que é talvez uma das fraquezas desse estudo, né? Vamos para os resultados, então. Então, na verdade, esse centro, ele randomizou 205 pacientes por NoSEDA, mas essa análise foi só depois de 3 meses. Eles tiveram morte, né? Alguns pacientes evoluíram a óbito. Eles introduziram, então, na verdade, quase que 75% dos pacientes que sobreviveram. 25% acabaram perdendo o follow-up devido a uma fragilidade muito grande, pacientes ficaram moribundos ou por um déficit cognitivo já grave. Totalizando 89 pacientes para análise final, 42 no grupo não sedação, 47 no grupo sedação. Aqui eu trouxe a tabela 1, na verdade, né, para mostrar que não teve grandes diferenças no baseline. É claro, uma amostra pequena, algumas coisas podem mostrar um desbalanço um pouco maior, como as causas de admissão, você vê que tem umas causas muito maiores no grupo não sedação de pneumonia, ao passo que no grupo sedação, pancreatite e ruptura aneurisma de aorta foi muito mais incidente, mas nada com um P significativo. Aqui as coisas interessantes, né? Apesar de não ter um P significativo, parece que os pacientes que ficaram sedados ficaram mais tempo na UTI, mais tempo em ventilação mecânica e mais tempo no hospital, claro, sem significância estatística também. Em questão da sedação, acho que como já era protocolizado pelo NoSEDA, os pacientes que ficaram no grupo sedação receberam mais sedação, propofol nos primeiros 48 horas, o midazolam depois dos 3 até o 28º dia que foi analisado. Aqui a gente pode perceber que o RAS entre os grupos ficou diferente, um RAS obviamente próximo, né? Então o grupo não sedação, RAS menos 1.3, em comparação com o RAS de menos 2.3, mais ou menos a diferença de 1 de RAS entre os grupos, que talvez seriam até uma das críticas do NoSEDA, essa aproximação entre o RAS entre os grupos dos pacientes. E essa diferenciação foi diminuindo conforme os dias foram passando. Isso é interessante também a gente perceber que a incidência de delírio foi maior no grupo sedação, 96% contra 69%. E a duração do delírio também foi maior no grupo sedação. Então, já algumas coisas. Outras coisas interessantes é que o subtipo de delírio hipoativo foi muito mais frequente, foi o subtipo mais frequente. Não teve nenhum paciente que teve só delírio hiperativo. Então, ou o paciente tem um delírio hipoativo, ou delírio um delírio misto, né? Às vezes é uma coisa que a gente acaba não percebendo, né? A gente acaba subdiagnosticando esse delírio hipoativo, às vezes, nos pacientes.
Bom, desfecho primário, então, como desfecho primário, aquela bateria de exames, eles queriam ver a diferença entre o grupo não sedação e o grupo sedação. E o que a gente pode perceber é que não houve diferença estatística depois de 3 meses, a disfunção cognitiva e executiva dos pacientes, tanto em comparação do grupo não sedação, em comparação com o grupo sedação. Não houve diferença, né, do desfecho cognitivo. O desfecho secundário, se adiantando, também não houve nenhuma significância estatística, não teve nenhuma diferença entre os subgrupos em cada domínio da avaliação neurocognitiva desses pacientes. Então, não teve diferença. Mantendo a análise secundária de acordo com subtipos de delírio, parece que, claro, o desfecho, só acho que é importante lembrar que 25% dos pacientes não entraram para análise porque provavelmente eles tiveram um déficit cognitivo grave ou eram moribundos. Dos 75% dos pacientes que entraram para análise, 30% deles tinham déficit grave também depois de 3 meses. Então, a incidência de déficit cognitivo grave depois de 3 meses, pacientes, ela é alta, é bem grande nos pacientes depois de uma internação. Mesmo os pacientes que não tiveram um protocolo de sedação leve, foram estubados rápido, esses pacientes têm um déficit cognitivo razoável. E não teve grandes diferenças entre ser um delírio hipoativo ou um delírio misto. Não parece que não teve grandes diferenças estatísticas entre os grupos quanto ao déficit cognitivo a longo prazo. Então, para os resultados já. Lembrar que 25% dos pacientes fizeram esse crossover, crossover não, né? Fazia parte do protocolo, mas acabaram que esses pacientes do protocolo não sedação, 25% deles receberam algum tipo de sedação durante o trabalho. Um total de 37% de incidência de déficit cognitivo severo nos pacientes depois de 3 meses, sem considerar os outros 25% dos pacientes que não entraram para análise. Os domínios mais afetados foram visoespacial construtivo, função executiva e visual de aprendizado e memória, respectivamente. Eles fizeram uma análise de um caso hipotético. Se eles incluíssem esses pacientes que foram excluídos devido a ser moribundos ou ter um déficit cognitivo grave, se eles fossem incluídos, divididos entre os grupos, mesmo assim, não haveria diferença estatística entre os grupos quanto ao déficit em 3 meses. Então, para mim, ficou algumas conclusões. Trouxe a conclusão do próprio autor, que realmente esse protocolo de não sedação não teve nem melhoria, nem piora de índices cognitivos em comparação com o grupo sedação em 3 meses. Parece que não teve diferença. E aqui eu trago uns contrapontos para a gente poder discutir. É um desfecho que ele vai um pouco na contramão das evidências que a gente tem, de que maior incidência de delírio, maior duração de delírio tem impacto no déficit cognitivo a longo prazo. Nesse trabalho, a princípio, não apresentou. E interessante até que ponto o delírio e a sedação são responsáveis isoladamente pelos efeitos neurológicos dos pacientes. Será que aquela nossa máxima, né? Será que eram pacientes mais graves, eles são mais sedados e por isso fazem mais delírio e por isso eles têm um déficit cognitivo a longo prazo pior? Realmente a gente não sabe o que vem primeiro e o que influencia o que, né? Então acho que é um ponto que a gente tem que talvez pensar. É difícil fazer o diagnóstico de um déficit cognitivo antes da internação, né? A gente faz sempre uma análise mais subjetiva de como o paciente era, a gente nunca tem uma análise mais objetiva de como o paciente era previamente, então a gente não consegue atribuir a internação a esse déficit que ele vai ter depois. Lembrar que esse trabalho teve vários critérios de inclusão e poucos critérios de inclusão. Que isso aumenta a validação externa, mas ele acaba perdendo um monte de paciente, né? Que ele acaba incluindo pacientes que acabam perdendo follow-up. E assim, não teve cálculo amostral, não teve um poder adequado, então assim, as conclusões que a gente pode tirar desse trabalho são limitadas. Mas ele talvez mostre alguma coisa aí pra gente, tudo que a gente está pensando, talvez a gente repensar. E é isso, gente. Obrigado. Valeu, obrigado, Matheus. Muito bom. Bom, gente, perguntas aí para o Matheus, pensamentos. Depois a gente volta aí para as ideias. Fala, Matheus, tudo bom? Primeiro, obrigado pela aula aí, cara, muito legal o artigo e a revisãozinha antes também. Assim, a gente acho que na residência aqui tem essa filosofia mesmo, né, de tentar sedar menos, acho que a gente acredita realmente no benefício disso e a gente tenta... acho que a gente fica até um pouco chateado quando os estudos não vão muito nessa direção aí, né? E uma coisa que eu fiquei pensando é sobre essa ferramenta realmente de avaliação neuropsicológica que eles aplicaram nos pacientes depois, né?
o quão sensível é essa ferramenta, como que a validação disso, você chegou aí atrás um pouquinho, porque às vezes tem, sei lá, às vezes a ferramenta não consegue discernir tão bem variações discretas no neurológico, não sei. Fiquei pensando nisso. Confessar, Andrezão, que eu não cheguei a ver a validação da ferramenta por si só. Se ela é validada, como que ela é validada, quão sensível, quanto específico ela é para avaliar desfecho neurocognitivo. Não cheguei a ver. Só fazer um comentário, André, que assim, eu acho uma excelente colocação a sua, né? Assim, é uma ferramenta já existente, mas ela não é habitualmente usada para avaliar pacientes, né? Pelo menos em relação à literatura de terapia intensiva e hospitalização. A ferramenta mais usada nesse sentido é a ferramenta que o BrainSU usou, que é o Arbans, né? Mas acho que assim, sem dúvida nenhuma, é uma excelente colocação. Provavelmente ela foi escolhida porque o neuropsicólogo que fez as entrevistas, ele era familiarizado com ela já tinha, vamos dizer assim, a calibração dele com a ferramenta. Tá? Eu acredito que seja, porque se for ver o texto, foi um neuropsicólogo só que seguiu todo mundo. Bom, gente, o que vocês acham da pergunta? Ela é justa? Pessoal, eu fiquei com uma impressão desse artigo. Eu achei a pergunta justa, mas assim, não sei, a minha impressão é que existem muitas dificuldades, né, para você avaliar a alteração cognitiva a longo prazo. O neurológico de base, enfim, eu acho que a dificuldade é grande até no acompanhamento desses pacientes pós-alta. E eu não sei se realmente até o Matheus colocou na ausência do cálculo do N, se o artigo teve, assim, uma boa capacidade de avaliar isso, porque no final foi um N muito pequeno, 40 e poucos pacientes de cada lado, e uma coisa que é bastante difícil de avaliar. Enfim, o André também botou a questão da ferramenta usada. Eu não sei, a minha impressão é que não deu para avaliar muito bem, sabe, se existe associação ou não nesse artigo. Não sei, foi a impressão que eu fiquei. Perfeito, perfeito. Só lembrar que é uma subanálise, né? Acho que é isso mesmo que você falou, Cláudia. Ele está ali para levantar ideias, não para a gente considerar mudar qualquer coisa que faz a beira-leito. Mas acho que, como sempre, é bom a gente parar e pensar no que tem que a gente tem de dados, né? Mas isso não é para mudar absolutamente nada que a gente faz a beira-leito. É só para levantar a dúvida mesmo, né? Só lembrando, gente, que foi uma análise, vamos dizer assim, é uma subanálise, mas já pensada que ela ia acontecer. Porque eles simplesmente montaram a segunda publicação, que era o segmento a médio e longo prazo. Mas aí tem algumas coisas, né, gente? Por exemplo, tempo de segmento de 3 meses. Essa é uma pergunta. Será que é o suficiente? O que vocês pensam aí? O Felipe, acho que o Felipe não está aí, né? O Felipe que procurou um pouco mais a literatura. Mas, Matheus, qual a sua opinião? Eu acho que a grande parte dos trabalhos, eles buscam 3 meses, mas a grande maioria busca mais tempo, um pouco mais prolongado, né? Então, por volta de 1 ano, trabalhos até de 2, 5 anos depois. A gente percebeu até no primeiro trabalho da doutora Ramona que esses pacientes eles vão sair da UTI e em um curto período de tempo vão ter um déficit que ele vai ter uma recuperação a longo prazo, né? Então, acho que talvez 3 meses seja um pouco precoce já para a gente definir qual vai ser o prognóstico neurológico desses pacientes aí já para o resto da vida. Eu acho que talvez um pouco mais de tempo seria o ideal, mas não sei. Professor. Fala, Felipe. O meu aplicativo não está funcionando, eu estou vendo aqui com a rede. Eu acho que para
talvez para poder estatístico você mostrar em 3 meses que essa diferença é um pouco mais aberta, talvez faça algum sentido. Mas eu concordo com o Matheus que é ao longo prazo que a gente vai ver o real déficit cognitivo que ficou, né? Porque tem uma parcela aí que recupera ao longo do tempo. Perfeito. E Felipe, quanto tempo você faria de proposição? Se fosse reavaliar isso? Olha, eu acho que um ano seria um tempo justo, né? Perfeito. É muito variável na literatura, tem alguns estudos que seguem aí por 2 até 5 anos, mas eu acho que na prática, para você fazer um estudo seguindo doentes por tão longo tempo, talvez você tenha perda de segmento muito grande, então talvez metodologicamente prejudique um pouco. Acho que um ano seria um período razoável, né? Perfeito. E foi o tempo de segmento, por exemplo, do BrainSU, né? Bom, outra coisa que eu acho que é significativo, sempre da gente pensar quando fala em evolução, acho que o Matheus colocou bem foi a história do déficit cognitivo prévio, né? Mas uma coisa que eu acho que é importante a gente levar em conta é que, assim, talvez eles tenham sido filtrados, esses ganhos, né? Pelo menos os que estavam ruins no momento, talvez são os que estavam ruins antes também. Mas isso é só suposição. Mas, enfim, onde eu queria chegar é que se a gente for tomar, assim, acho que uma coisa que é intuitiva é que a idade deve fazer diferença, né? E isso acho que na análise do próprio BNSU, acima de 65 anos, é onde que apareceu realmente um número assustador ali de pelo menos 25% dos doentes tendo cognição compatível com Alzheimer moderado, sem ter, pelo menos diagnosticado, um déficit cognitivo prévio à internação, né? Então, se só ver a média da idade, os doentes eram muito idosos ali, né? Acho que a média dos dois grupos era 170 anos, né, Matheus? Então, acho que assim, são doentes dinamarqueses, né? Aqui, nesse subgrupo do Noceda, foram só os dinamarqueses, né? No hospital secundário. Mas acho que é uma coisa sempre a gente levar em conta. O que mais? Professor, Eu diga. achei muito legal que as apresentações do Felipe e do Matheus ficaram próximas. Acho que é um exercício de a gente refletir sobre como vive o paciente em casa depois que a gente dá alta, né? E é nesse sentido, acho que cognição é um aspecto interessante, mas eu fico pensando também os estudos de alvo de saturação de oxigênio, eles trazem alguns desfechos que a gente comumente não pensa, né? Então, os pacientes que têm o mesmo emprego em 6 meses, os que não têm emprego, os que foram realocados, alguns outros estudos que falam também sobre índice de depressão, enfim. Então eu fico pensando não só como alteração cognitiva, mas o impacto disso em qualidade de vida, em funcionalidade, que são desfechos também que acho que eu confesso que não costumava pensar nisso antes, mas agora eu fico curiosa de como é que será que é isso daqui 3, 6 meses, né? É interessante, né, Aninha, também. A gente fica, assim, talvez a gente achar uma ferramenta que ela consiga englobar todas essas funções, talvez seja uma ferramenta melhor, né? Também fico curioso para saber como esses pacientes saem, o que a gente entrega de volta, né? E que provavelmente, assim, a gente entrega grande parte desses pacientes vão ter um déficit grave, né? Assim, pelo menos uma grande parcela deles vai ter, né? E o que exatamente aconteceu, né? Se o paciente está trabalhando, não está. Às vezes, mesmo com uma sequela grave, ele consegue voltar para o trabalho que ele tinha, talvez, né? A gente não sabe como o paciente era antes, né? Acho uma coisa interessante de avaliar também. Legal. Só lembrando que, pelo menos acho que uma casuística nesse sentido que é bastante marcante é o daquele grupo Anzecmo, né? Dos 64, 68 pacientes da Austrália e Nova Zelândia durante a epidemia de H1N1 que precisaram de ECMO. E a mediana de idade era 32 anos, né? 8 meses depois, 1/3 deles só tinham voltado para o trabalho.
Quer dizer, gente muito jovens que realmente sentiram, né? Fala aí. Gente, eu não sei se vocês tiveram talvez a mesma impressão que eu, mas assim, não sei também o real impacto, assim, tipo, o paciente ter delírio 2, 3 dias a mais. Será que é isso, isoladamente, vai levar ele a ter um desfecho cognitivo pior? Assim, o que esse trabalho mostrou, tipo, um negócio meio na contramão, eu achei, sabe? Não sei o que vocês acharam também. De que, puta, o cara ficou sedado mais 2, 3 dias, fez, tipo, 2 dias de delírio, ele vai ter um puta pior desfecho neurológico a longo prazo, né? Não sei se é isso exatamente que leva o paciente a ter o déficit ou se ele era grave, por isso ele fez delírio e por isso ele ficou sedado e por isso que ele teve um déficit pior. Não sei a real importância, sabe? Perfeito. Ó, acho que uma coisa que chama a atenção da casuística inteira do Noceda é que, assim, foi muito pouca sedação versus sedação quase nenhuma, né? E mesmo assim, tudo bem, pode ser só achado de múltiplas comparações, mas mais eventos tromboembólicos num grupo, isso é uma coisa de retirada de dispositivos do outro. Isso é uma coisa que chama atenção, né? E eu não sei, mas eu acho que do ponto de vista prático, Beroneito, acho que a gente já faz algum tempo que acho que pelo menos nas UTIs clínicas a gente seda muito poucos doentes, né? Ainda tem alguma coisa que acho que a gente precisa melhorar muito, que é essa história de todo mundo usando o endopiáceo, mesmo sem estar queixando de dor. Tudo bem, a analgesia é um direito de todos, a analgesia deve ser preemptiva, mas ela deve ser titulada com padrão ouro, que é perguntar para o doente. Às vezes a gente pergunta e mesmo assim deixa a analgesia lá. Eu estou falando isso, que isso não é crítica minha, não. Tá? Quem gosta aí do Ian Preet, quem gosta do Josh Farkas, quem gosta, bom, enfim, dos grandes podcasters aí, acho que pode ver qual a opinião deles aí, correr atrás. Tá? Bom, mas assim, isso é uma coisa que me chamou a atenção, é muito pouca sedação, né? E no mesmo grupo que ficou sedado. Eu acho que assim, a gente tende a fazer isso, né? Quem acaba ficando sedado são os doentes mais graves que estão muito agitados, né? Ou o doente vai ficar paralisado. Isso não tem como não sedar. Mas, tirando isso, acho que todo o resto tende a ficar só com analgesia, né? E acho que a gente deve continuar fazendo isso, né? Esse estudo não fala absolutamente nada contra isso, né? Acho que apesar de todos os déficits que a gente tem de funcionários, de treinamento nosso, a gente consegue deixar os doentes bem acordados, né? Tá bom. Mas aqueles que a gente precisa sedar, eu acho que a gente não precisa ter aquele pensamento derrotista, né? Eu falo isso por experiência própria, porque às vezes eu tenho esse pensamento, mas a gente não precisa tê-lo, não. E... eu ia falar umas coisas que eu esqueci. Sim, lembrei. Eu sei que eu já falei isso mais de uma vez, mas eu vou voltar a repetir para vocês. Só lembrem, quem gostar de escutar podcast, de entrar aí na biblioteca de podcast de vocês para procurar chamar Walking Home from the ICU, né? Assim, basicamente, deixa eu só ver qual que é o episódio aqui. O episódio 52, quem quiser tiver curiosidade, vale a pena dar uma escutada, que são vários pacientes falando das alterações comportamentais e racionais que eles tiveram na saída da UTI. Tá? Quanto tempo isso durou, quantos precisaram ser medicados, quantos precisaram de apoio psicológico, basicamente todos precisaram, né? E assim, vale a pena. Assim, desculpa, essa aqui é só um spoiler que eu achei tão legal, porque tem um dos depoimentos, o paciente comenta assim, o pessoal da UTI assim, sabia que eu gostava de músicas gospel. E ele colocaram música gospel, e a sensação que ele teve quando ele estava deitado lá na cama era a paciente. De que ela estava deitada, que ela já tinha morrido, que ela estava no necrotério, estava numa cerimônia de sepultamento dela, e que a música gospel fazia parte daquilo. E que ela lutava para tentar abrir o olho, ficava se agitar na cama para mostrar que ela estava viva. Então são experiências bem interessantes, gente, que essa transição, tô dormindo, tô acordado, pode ser um tanto quanto ruim.
Mas vale a pena escutar e ver os pacientes falando. Tá? Ouvir os pacientes falando, desculpe. Bom, gente, é isso aí. Então, acho que de ontem a hoje a gente teve um belo apanhado aí do que é a síndrome pós-UTI. Então, só lembrando que a gente tem aí várias dimensões, né? Tem a dimensão física, tem a dimensão neurológica, tem a dimensão psicológica e a dimensão cognitiva. Cognitiva pode até entrar na psicológica, mas acho que é melhor a gente falar separado. Cada um deles tem uma característica, nenhum deles é extremamente bem estudado. Todos eles podem trazer sequelas limitantes aí. E o como contornar, é o que o Felipe comentou ontem, não tinham coisas muito precisas. Né? Aparentemente, sedar pouco parece ser um caminho. Né? Um dos componentes de algum dos caminhos bons. Mas pode ser sedar pouco e talvez não sedar nada. Né? Isso é uma coisa interessante. E, bom, enfim. Matheus, alguma colocação mais? Acho que tem muito, muito ainda para a gente aprender, né, nesse caminho. Né? Deixa o tempo passar e vamos lá. Alguém tem mais algum comentário?